Desde os primeiros anos de nossas vidas, quando ainda mal compreendíamos o mundo ao nosso redor, já começávamos a receber imagens, palavras e símbolos sobre quem ou o que era Deus. Ele estava lá em cima, nos observando. Era um velho de barba longa, de rosto severo, sentado em um trono dourado, rodeado de anjos, anotando cada erro que cometíamos. Essa imagem se tornou a base de muitas crenças ao redor do mundo ocidental. Mas pare e pense por um instante. Essa descrição soa como o retrato do amor absoluto, da consciência divina? Ou soa mais como a figura de um monarca, um juiz, um senhor feudal que governa com autoridade suprema? Essa é a primeira mentira. A construção desse Deus polícia, que te observa o tempo todo, pronto para punir ou recompensar de acordo com suas ações, é uma criação humana, feita com o claro propósito de estabelecer uma ordem social. Ele não é o Deus da verdade interior, é o Deus da obediência, da vigilância, do medo, um Deus moldado à imagem e semelhança das estruturas de poder. Religiões organizadas e impérios sabiam disso muito bem. Elas entenderam que se as pessoas temessem um ser invisível, com poderes infinitos, e acreditassem que esse ser havia conferido autoridade a sacerdotes e instituições, então poderiam ser manipuladas com facilidade. Essa ideia de um Deus externo, inatingível e sempre distante, foi a fundação ideal para manter o rebanho obediente. Não é coincidência que, ao longo da história, reis e papas governavam em nome de Deus. Mas essa representação de um Deus masculino, severo, hierárquico e vingativo não é universal. Ela é cultural. Foi construída a partir das necessidades políticas e sociais de uma época. Nos textos antigos da Bíblia hebraica, por exemplo, vemos um Yahvé que caminha pelo jardim do Éden, que se arrepende, que se enfurece, que faz alianças e as quebra. Um Deus humano demais, inconstante, violento até. O problema não é acreditar em Deus. O problema é acreditar em um Deus que te limita, te controla e te enfraquece. Porque a verdade é outra. Deus não está lá fora. Deus não é um ser localizado num espaço específico do universo, como se estivesse geograficamente separado de você. Deus é o todo, e o todo está em tudo, inclusive em você. Mas para impedir que você perceba isso, construíram um teatro cósmico. Criaram a ideia de que você é pequeno, pecador, impuro, e que só através da obediência a uma doutrina, a um clero, a uma igreja, você poderá se reconectar com esse Deus longínquo. Esse é o segundo grande engano. As religiões institucionalizadas nos deram uma lente limitada e distorcida para enxergar o divino. Nos disseram que Deus é homem, que tem preferências, que tem ciúmes, que castiga, que odeia certos grupos, que exige rituais específicos para não nos destruir. Essa não é uma descrição de um Deus de amor. É uma descrição de um ditador cósmico. E essa ideia foi repetida, reforçada e internalizada geração após geração. Quem ousasse questionar essa versão seria chamado de herege, rebelde, louco ou possuído. Mas ao longo da história, vozes corajosas romperam esse véu. Mestres espirituais, filósofos místicos, gnósticos e iluminados de todas as tradições vieram dizer: não acredite no Deus que te venderam, volte-se para dentro. O verdadeiro Deus mora aí. A grande ironia é que as instituições que diziam representar Deus foram por séculos os maiores obstáculos para que as pessoas experimentassem o divino por si mesmas. Elas não queriam que você encontrasse Deus dentro de si, porque alguém que descobre essa verdade não é mais manipulável. Pense, quem descobre que Deus é consciência pura e que essa consciência habita o seu ser, não precisa de intermediários, não precisa de um confessionário, não precisa comprar indulgências, não precisa se sentir culpado por existir. A culpa, o medo, o pecado foram ferramentas poderosas de manipulação coletiva. Não é à toa que durante séculos a imagem de um Deus amoroso foi misturada com a ameaça de um inferno eterno. Mas pare e pergunte a si mesmo: que tipo de ser infinito e amoroso criaria seres frágeis, imperfeitos, cheios de dúvidas, e depois os puniria eternamente por não atingirem uma perfeição inalcançável? Isso não é divino, isso é cruel, isso é humano demais. Por que tanta insistência em manter a imagem de um Deus exterior? Simples. Um Deus externo mantém você pequeno,
Um Deus interno te liberta, e a libertação interior é tudo o que os sistemas de controle não querem. Eles precisam que você se sinta separado de Deus. Eles precisam que você se sinta indigno, porque se você se sente indigno, vai buscar fora o que já está dentro, vai seguir regras, vai se submeter. Esse é o ciclo. Mas agora, algo está mudando. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão acordando, estão percebendo que o Deus que lhes venderam foi uma cópia barata de uma verdade profunda. Você é parte do divino. Você é uma expressão da fonte. A verdadeira espiritualidade começa quando você questiona, quando você deixa de temer o castigo e começa a buscar a verdade, quando você abandona a máscara do Deus imposto e começa a ouvir a voz do Deus silencioso que sussurra dentro de você. Esse Deus não te julga. Esse Deus não te cobra adoração. Esse Deus não mora em templos, mora no seu coração. A boa notícia é, você não precisa destruir sua fé. Você precisa reconstruí-la sobre a verdade. E a verdade é essa. Você nunca esteve separado de Deus. Eles é que te convenceram disso. Mas agora você pode lembrar. E a lembrança é o primeiro passo para a reconexão. Se a maior mentira que te contaram foi que Deus está lá fora, longe de você, então, a maior verdade que esconderam é essa. Deus está dentro de você. Mas o que isso realmente significa? A maioria das pessoas já ouviu essa frase em algum momento da vida, seja em livros de autoajuda, em pregações modernas ou até em memes nas redes sociais. Mas raramente ela é compreendida em sua profundidade, porque aceitar que Deus está dentro de você exige algo mais difícil do que seguir um ritual externo. Exige responsabilidade e, mais ainda, exige que você se olhe com verdade. Quando dizemos que Deus está dentro, estamos falando de algo que vai além de religião. Falamos de uma energia primordial, uma inteligência universal que pulsa em tudo o que existe, desde as estrelas distantes até as células do seu corpo. Essa energia é chamada por muitos nomes: Espírito, Fonte, Consciência, Tal, Brahman, Eu Sou. Essa energia não está separada de você. Ela é você. No coração de muitas tradições espirituais antigas, aquelas que precedem as religiões organizadas, encontramos essa mesma afirmação. O divino está no interior do ser humano. No Antigo Egito, o olho de Horus representava a percepção interna, o despertar da consciência divina. Na Índia, os Vedas diziam que Atman, o eu interior, é idêntico a Brahman, a consciência universal. No taoísmo, o Tao é a força invisível que flui por todas as coisas e se acessa através do silêncio interior. Nos evangelhos gnósticos atribuídos a palavras ocultas de Jesus, lemos: parta uma pedra e lá eu estarei. Levante um pedaço de madeira e lá me encontrarás. Essas sabedorias convergem em uma única direção. Você é um templo vivo e a divindade habita em você. Mas por que essa verdade foi escondida? Porque alguém que descobre sua natureza divina não precisa mais ser guiado por regras externas. Não precisa ser controlado por instituições religiosas, nem comprar a salvação, nem temer castigos eternos. Alguém que descobre Deus dentro de si passa a viver com liberdade, consciência e compaixão. Não por obrigação, mas por despertar. Imagine o mundo se cada ser humano soubesse que carrega dentro de si uma centelha divina. Imagine como mudariam as relações, as decisões, o respeito mútuo. Imagine o impacto disso em sistemas que lucram com o medo, com a culpa e com a submissão. Por isso essa verdade foi silenciada, distorcida e ridicularizada por séculos. A espiritualidade interior deu lugar à religiosidade exterior. A busca profunda foi substituída por regras, dogmas e intermediários. Mas essa chama não se apaga. Mesmo quando abafada, a centelha continua lá, esperando ser redescoberta. Ela se manifesta nos momentos de silêncio, nos insights profundos, nos sonhos que tocam a alma, na intuição inexplicável, na sensação de que existe algo maior e que esse algo está ligado a você. É por isso que muitos sentem, mesmo dentro de religiões estruturadas, um vazio espiritual, porque cumprir ritos sem conexão interna
É como bater em uma porta trancada. A chave sempre esteve dentro de você. Mas como acessar essa presença divina? Não existe uma fórmula única, mas há caminhos. Caminhos silenciosos, interiores, pessoais. A meditação, por exemplo, é uma das formas mais diretas de silenciar o ego e permitir que a consciência divina se revele. O estudo espiritual profundo, além dos dogmas, também abre portais de entendimento. A observação da natureza, a contemplação, o serviço altruísta, o amor genuíno, tudo isso são formas de lembrar quem você é. E quem é você? Você é uma expressão única do todo. Você é um ponto de luz que experimenta a realidade através de um corpo humano. Você é ao mesmo tempo finito na forma e infinito na essência. Você é o lugar onde o céu e a terra se encontram. Aceitar isso não é arrogância espiritual. Ao contrário, é humildade verdadeira. É reconhecer que você não está separado de nada, que tudo o que você faz ao outro faz a si mesmo. É abandonar a ilusão da pequenez e da culpa e assumir a responsabilidade de viver com consciência. Por isso, quando você começa a buscar Deus dentro de si, o mundo inteiro muda. Você começa a ver beleza onde antes via apenas caos. Começa a sentir conexão onde antes sentia vazio. Começa a viver com presença, porque sabe que cada momento é sagrado. E aos poucos vai compreendendo que Deus não está num trono, não está num livro, não está numa imagem. Deus está no olhar de um estranho, no sorriso de uma criança, na respiração profunda, no silêncio da madrugada. E, acima de tudo, Deus está na consciência que te observa enquanto você escuta esta mensagem agora. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. Não se trata de abandonar religiões, mas de ir além delas. Não se trata de negar o divino, mas de perceber que ele nunca esteve fora. A pergunta que fica é: você está pronto para parar de procurar Deus lá fora e começar a senti-lo dentro de si? Porque uma vez que você o encontra, nada, absolutamente nada, será como antes. Imagine um mundo onde todos soubessem com convicção que Deus está dentro de si, onde as pessoas vivessem guiadas por amor, consciência e liberdade interior, sem precisar de dogmas ou autoridades religiosas para validar sua existência espiritual. Agora pergunte a si mesmo: quem perderia o poder se isso acontecesse? A resposta é clara: todos os sistemas que se sustentam pelo medo. Desde os primórdios da história humana, o medo foi uma ferramenta poderosa para controlar o comportamento das massas. O medo da natureza, da morte, da doença, do desconhecido. Mas nenhum medo foi tão explorado quanto o medo de Deus. Eles te disseram que Deus te ama, mas também te pune, que te criou, mas te condena, que te observa a todo momento, pronto para registrar cada erro, cada pensamento impuro, cada desobediência silenciosa. Mas pense com clareza: como alguém pode amar verdadeiramente uma entidade que também ameaça com fogo eterno? Essa é a armadilha. As religiões institucionais, especialmente as que dominaram o Ocidente, construíram um sistema psicológico baseado em culpa e castigo. Você nasceu pecador. Você já está em dívida com Deus. Você precisa se arrepender. Você deve sofrer agora para merecer uma promessa de salvação no além. Essas ideias, repetidas ao longo de séculos, moldaram não apenas culturas inteiras, mas a psique individual de bilhões de pessoas. O medo do inferno, do julgamento, da rejeição divina, tudo isso criou seres humanos emocionalmente aprisionados, espiritualmente amedrontados e muitas vezes paralisados pela vergonha da própria existência. Essa é a mentira mais cruel: fazer você acreditar que é indigno do divino, que é separado de Deus por natureza, que precisa ser salvo de si mesmo, e para isso apresentaram salvadores autorizados, líderes religiosos, doutrinas oficiais, igrejas, rituais, intermediários entre você e a divindade. Mas a verdade é clara e simples: ninguém precisa te salvar do que você nunca foi culpado. O medo se tornou um negócio, um mecanismo de controle de comportamento, porque uma pessoa com medo é mais fácil de dominar. Uma pessoa que se sente pecadora, que acredita estar constantemente sob ameaça divina, se submete. Ela aceita regras absurdas, ela aceita abusos espirituais, ela se sente grata por qualquer migalha de perdão
oferecida por aqueles que dizem representar Deus. O medo também foi utilizado para silenciar questionamentos. Quantas pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas por ousarem pensar diferente da doutrina oficial? Quantos místicos foram queimados vivos por dizerem que Deus habitava dentro do ser humano? Quantas mulheres foram chamadas de bruxas por possuírem sabedoria espiritual direta, intuitiva, natural? O medo foi institucionalizado. E não apenas o medo de Deus, mas o medo da verdade, porque a verdade liberta. E a liberdade espiritual é perigosa para quem vive do controle. Por isso, ao longo da história, os textos que falavam sobre o divino interior foram escondidos, destruídos ou desacreditados. Os evangelhos gnósticos, por exemplo, revelam um Jesus muito diferente do que foi apresentado pela igreja institucional. Um Jesus que diz: quem beber da minha boca será como eu sou, e eu mesmo me tornarei ele, e o que está oculto será revelado. Essa não é a fala de um Salvador externo. É a fala de um mestre que quer nos despertar para a verdade que está em nós. Mas essa verdade coloca em xeque todo o sistema baseado em hierarquia espiritual. Porque se você descobrir que Deus está em você, você não precisa mais temer, você não precisa mais obedecer por medo. Você começa a agir por amor, por compaixão, por verdade. O medo é o maior inimigo do amor, e o Deus verdadeiro, o Deus que pulsa no universo e em cada célula sua, não opera pelo medo. Ele não precisa te controlar. Ele não exige adoração. Ele simplesmente é, e permite que você seja. E isso é tão poderoso que aqueles que detêm o poder externo precisam te cegar para isso. O medo também paralisa sua expansão espiritual. Ele fecha o coração, bloqueia a intuição, te prende em ciclos de culpa e autojulgamento. É por isso que tantos sentem um vazio profundo, mesmo frequentando templos, mesmo seguindo regras, porque sabem, no fundo, que não é o medo que os aproxima de Deus, é o amor, é a paz interior, é o silêncio que revela a voz da alma. Agora você pode começar a enxergar o plano maior. As religiões construídas sobre o medo não foram feitas para te levar até Deus. Foram feitas para te manter afastado dele. A boa notícia é, o medo só domina quando a luz está apagada. E agora, você começou a acender essa luz. Comece a observar como o medo moldou suas crenças. Quantas decisões você tomou por medo de ser punido por Deus? Quantas vezes você se escondeu da sua própria luz, achando que era soberba ou pecado reconhecer sua divindade interior? Mas isso precisa acabar. Chegou o tempo de olhar o medo de frente e dizer: eu não sou um pecador, eu sou uma centelha divina em processo de despertar. Você não foi criado para viver curvado. Você foi criado para expandir, para amar, para cocriar com o universo. E Deus não te quer de joelhos. Deus te quer presente. Te quer desperto. Te quer em comunhão com a verdade que pulsa no seu ser. O medo é uma prisão, mas a chave sempre esteve em suas mãos. O momento de usá-la é agora. Ao longo da história da humanidade, surgiram mestres extraordinários, seres cuja consciência transcendeu os limites do ego, do tempo e da cultura. Seres que tocaram uma verdade tão profunda, tão universal, que seus ensinamentos atravessaram milênios. Mas o que há de mais surpreendente e menos compreendido é que todos eles apontaram para o mesmo lugar, o interior do ser humano. Jesus, Buda, Krishna, nomes que para muitos se tornaram figuras de adoração. Mas será que era isso que eles queriam? Será que esses mestres vieram para serem idolatrados como deuses distantes ou para nos lembrar da divindade que habita em nós? A resposta está nos próprios ensinamentos que muitas vezes foram distorcidos ou ocultados pelas religiões que se formaram em seus nomes. A mensagem central de Jesus não era sobre templos, dogmas ou sacrifícios. Era sobre o reino de Deus dentro do ser humano. Em Lucas 17:21 lemos: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Essa afirmação simples e direta é revolucionária. Ela anula a ideia de um Deus separado, de uma salvação que depende de estruturas religiosas, e convida à introspecção, à autodescoberta. Jesus não veio fundar uma religião, veio ensinar o caminho para o despertar da consciência.
Seu verdadeiro evangelho, aquele que ficou em grande parte oculto, era um convite ao mergulho interior. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, disse ele. Ele falava de um estado de clareza, de percepção espiritual, de reconexão com o divino dentro do ser. No Evangelho de Tomé, um texto gnóstico não reconhecido pela Igreja oficial, Jesus diz: Se conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, estareis na pobreza, e vós sois a pobreza. Essa é uma chave poderosa. Jesus estava dizendo: a salvação é autoconhecimento. A ignorância da própria essência é a única verdadeira queda. E o despertar é, acima de tudo, lembrar quem você é. Siddhartha Gautama, o Buda, também não queria ser adorado. Ele foi um ser humano que, após anos de busca interior, atingiu um estado de consciência pura, o que chamou de iluminação. E sua mensagem era clara: seja uma luz para si mesmo. Buda não dizia que era um Deus. Não oferecia a salvação divina. Ele mostrava que o sofrimento vem do apego, da ignorância e da ilusão do ego, e que o caminho da libertação é interior. Nada do lado de fora te trará a verdade se você não se voltar para dentro. O budismo original é uma ciência da mente, um caminho de observação profunda da consciência. A prática da meditação é central, porque é através do silêncio e da presença que se acessa a natureza verdadeira do ser. Buda falava da natureza búdica, a essência iluminada que existe em todos os seres. Você não precisa se tornar algo que não é. Você só precisa lembrar do que já é, mas está obscurecido pelo ego, pelas crenças e pelos medos. Krishna, o eu interior é o verdadeiro eu. Na tradição indiana, Krishna é uma das manifestações da consciência divina. No Bhagavad Gita, um dos textos mais profundos da espiritualidade mundial, Krishna revela ao guerreiro Arjuna que a batalha externa só pode ser vencida quando vencemos a guerra interior. Krishna diz: o eu verdadeiro nunca nasce nem morre. Ele é eterno, nunca deixa de existir. Não pode ser queimado pelo fogo nem molhado pela água. Ele é indestrutível. E mais adiante, abandona todos os dharmas e refúgia-te apenas em mim. Eu te libertarei de todos os pecados. Mas esse mim que Krishna menciona não é um ser externo. É o eu divino que habita o coração de todos. É a essência eterna, a consciência pura, que está além do corpo, da mente e da identidade. Assim como Jesus e Buda, Krishna convida ao desapego do falso eu, ao abandono das máscaras do ego, para encontrar o divino no próprio ser. O que une todos esses mestres, apesar de suas culturas e linguagens diferentes, é a convicção profunda de que a verdade espiritual não está fora, mas dentro. Eles não pediam adoração, pediam despertar. Mas o que o ser humano fez? Construiu templos, rituais, dogmas, imagens e instituições em seus nomes, transformou mestres em ídolos, transformou seus ensinamentos em religiões que muitas vezes negaram o coração da mensagem original. A busca interior virou pecado, a experiência direta com o divino virou heresia, o autoconhecimento virou soberba, e a mensagem original, viva e libertadora, foi substituída por narrativas que serviam ao poder. É hora de recuperar a essência. Os verdadeiros mestres espirituais não queriam seguidores cegos, queriam companheiros de jornada, queriam espelhos despertos. Eles apontaram o dedo para o coração humano e disseram: aí está Deus. Mas por medo, por tradição, por condicionamento, continuamos olhando para fora. Continuamos esperando que alguém nos salve, que algo nos complete, que um milagre venha de cima. Mas o verdadeiro milagre sempre esteve aí, na sua consciência. O maior ensinamento desses mestres é que você já é em essência aquilo que busca. A separação é ilusão. A reconexão é despertar. Se Jesus, Buda e Krishna apontaram para dentro, por que ainda olhamos para fora? A resposta é simples. Fomos treinados assim. Fomos ensinados a duvidar da nossa luz. Mas agora você sabe, eles mentiram quando disseram que você é pequeno. Eles mentiram quando disseram que só alguns poucos são sagrados. A verdade é que você carrega dentro de si o mesmo potencial divino que iluminou esses grandes mestres.
E o despertar não está reservado para os santos, os escolhidos ou os perfeitos. O despertar é um direito de todos os que ousam olhar para dentro. Você não precisa de permissão para acessar Deus. Não precisa de mediadores. Precisa de coragem. Coragem para silenciar o barulho do mundo e ouvir a voz que sussurra: você é luz. Durante toda a sua vida, você foi ensinado a acreditar que é um corpo, um nome, um número, um papel social. Você aprendeu que é filho ou filha de alguém, cidadão de um país, portador de um CPF, alguém que tem que estudar, trabalhar, cumprir, obedecer, servir. Você foi moldado para caber, para pertencer, para não questionar. E no meio desse processo, você esqueceu quem realmente é. E agora é hora de lembrar. A verdade mais profunda que pode ser revelada a qualquer ser humano é essa. Você não é este corpo. Você não é esta mente. Você é consciência, eterna, indivisível, infinita. Tudo o mais é passageiro. Seu corpo muda. Suas emoções mudam. Suas ideias mudam. Sua voz, sua aparência, até suas crenças. Tudo se transforma com o tempo, mas há algo em você que nunca muda, algo que está sempre ali, o eu que observa, o eu que está consciente da experiência acontecendo. Essa é a sua verdadeira natureza. Esse eu silencioso é o que os antigos mestres chamavam de espírito, alma, presença, Atman, o eu sou, o Cristo interior. Não importa o nome, o importante é entender. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana, e não o contrário. A ilusão do eu pequeno. A maior armadilha da existência humana é a identificação com o eu pequeno. Esse conjunto de pensamentos, memórias, traumas, desejos e medos que chamamos de personalidade. O ego, como é conhecido em muitas tradições, é a construção mental que se acredita separada, isolada, carente e vulnerável. O ego diz: você não é suficiente. Você precisa provar seu valor. Você está sozinho. Você precisa conquistar, competir, vencer. Mas esse eu é uma ficção criada pela mente para lidar com o mundo. Ele é útil para navegar o plano material, mas não define quem você é. Você é a tela, e não o filme. É o céu, e não as nuvens que passam. É o espaço onde tudo acontece, não apenas o que acontece nele. Em todas as grandes tradições espirituais, encontramos a mesma ideia. Há algo divino em cada ser humano. Os antigos egípcios chamavam de Ba. Os hindus falam de Atman. O cristianismo místico se refere ao Cristo interior. O hermetismo fala do sol invisível dentro do homem. A Cabala se refere a Nitzotz Elokut, a centelha de Deus que anima a alma. O que isso significa na prática? Significa que o mesmo princípio que deu origem ao universo, a fonte, a consciência, o verbo criador, também vive dentro de você. Você é feito da mesma matéria que as estrelas. Sua alma vibra na mesma frequência que o cosmos. A inteligência que desenha galáxias é a mesma que respira através do seu corpo, que faz seu coração bater sem esforço, que sonha enquanto você dorme. Você não está separado da criação. Você é a criação, consciente de si mesma. Você é um canal do divino mais do que ser filho, ou filha de Deus no sentido simbólico. Você é uma extensão de Deus. Você é um canal através do qual o divino se expressa na matéria. Você é como um raio que vem do sol. Tem a mesma luz, a mesma essência, mesmo que por um breve momento pareça separado. E por isso tudo o que você faz reverbera no todo. Suas palavras criam. Seus pensamentos moldam, seus sentimentos transformam. Você tem poder, e esse poder vem da sua conexão com o todo. Mas este mundo, este sistema, tem medo do seu poder. Por isso, desde cedo te ensinaram a se diminuir, a não acreditar em si, a se sentir pecador, fraco, dependente, a procurar lá fora o que só pode ser encontrado dentro. A espiritualidade verdadeira não exige que você seja perfeito, exige que você lembre quem você é. Não se trata de se tornar alguém novo, mas de desfazer as mentiras que te contaram sobre si mesmo. Você não precisa se iluminar. Você já é luz. Só precisa tirar o que cobre essa luz. Sua missão não é imitar santos, gurus ou mestres. É descobrir o seu próprio caminho de retorno à essência. E nesse caminho, você vai errar, cair, se perder.
Mas cada tropeço pode ser uma oportunidade de despertar se você usar os olhos da alma para enxergar. Você nasceu com um corpo que te conecta à matéria e uma alma que te conecta ao invisível. Você é um ser multidimensional, uma ponte entre mundos, um campo vibracional que une o espiritual ao físico, o eterno ao temporário, o sagrado ao cotidiano. É por isso que você sente saudade de algo que nunca viu, porque sua alma lembra de onde veio. E por isso, nada neste mundo material será suficiente por completo, porque sua essência é maior do que tudo o que pode ser tocado, comprado ou conquistado. Essa saudade é o chamado do divino dentro de você. Um convite silencioso, sutil, amoroso. Volte para casa, volte para si. Palavras jamais poderão descrever completamente a grandiosidade do que você é. Você não é um conceito, você é um mistério vivo. Você é a respiração entre duas notas, o espaço entre dois pensamentos, a presença que observa o nascer e o pôr do sol com a mesma reverência. Você é a consciência em forma humana, e lembrar disso muda tudo. Quando você reconhece o que é, o medo perde força, a culpa se dissolve, a necessidade de aprovação some, e nasce um novo tipo de amor, o amor que vem da verdade. A jornada espiritual não é uma escada que leva até Deus, é uma espiral que retorna à sua essência. Você não precisa se tornar divino, você já é. Eles mentiram quando disseram que você era pecador, que nasceu errado, que precisa se humilhar diante de Deus, que está separado do divino. A verdade é essa. Você é a expressão do divino em movimento. Você é consciência. Você é presença. Você é o que é. E agora que você sabe, você pode começar a viver a partir dessa verdade.